Você já se perguntou como tudo começou? Não as estrelas distantes que vemos hoje, mas o verdadeiro início de tudo? E se eu te disser que a história mais épica já contada, Childhood More, traição, milagres e guerras, está registrada em um único lugar? Hoje vamos embarcar em uma jornada cinematográfica de 12 minutos, desde o primeiro sopro de vida até uma era de caos e heróis improváveis. Prepare-se para ver a Bíblia como nunca antes. No princípio, antes do tempo, antes da luz, havia apenas o vazio. Então uma voz ecoou pela escuridão: haja luz, e a luz surgiu, separando-se das trevas. Em uma sequência majestosa, o universo tomou forma. Galáxias espiralaram, estrelas nasceram, e um pequeno planeta azul, a Terra, foi cuidadosamente moldado. Águas se juntaram, a terra seca apareceu, e uma explosão de vida verdejante cobriu a paisagem. Peixes encheram os oceanos, pássaros tomaram os céus, e no meio de toda essa perfeição, surgiu a humanidade. Adão formado do pó da terra, e Eva de sua costela. Eles viviam em um paraíso chamado Éden. Imagine um lugar sem dor, sem medo, sem vergonha. A comunhão com o Criador era direta, uma caminhada no jardim ao entardecer. A única regra era simples: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a semente da dúvida foi plantada. Uma serpente astuta sussurrou promessas de poder, de ser como Deus, e a escolha foi feita. A primeira mordida. Naquele instante a inocência se quebrou. Os olhos se abriram para uma nova realidade. A vergonha, o medo, o som dos passos do Criador no jardim. Antes um conforto, agora causava pavor. A sentença foi dura, mas justa. Eles foram expulsos do paraíso. O caminho de volta foi bloqueado. A humanidade agora enfrentaria o trabalho, a dor e a mortalidade. A conexão perfeita havia sido rompida. A humanidade se multiplicou, mas a semente da rebelião cresceu com ela. A violência e a maldade inundaram a terra, a ponto de o Criador se entristecer por sua criação. Mas em meio ao caos, um homem encontrou graça. Noé, ele recebeu uma tarefa monumental: construir uma arca gigantesca, um refúgio contra a tempestade que viria para purificar o mundo. Imagine o escárnio, as risadas dos vizinhos enquanto Noé e sua família trabalhavam por décadas, martelando madeira sob um céu perfeitamente azul, confiando em uma promessa de chuva que nunca haviam visto. Então, o dia chegou. Os animais impares marcharam para dentro da arca. As portas se fecharam, e as águas vieram debaixo das fontes do abismo, de cima, como uma torrente implacável. Por 40 dias e 40 noites, o mundo como eles conheciam foi submerso. O som da chuva era ensurdecedor. Lá dentro, a arca era um pequeno ponto de esperança flutuando sobre um oceano de julgamento. Quando as águas finalmente baixaram, a porta se abriu para um mundo lavado, limpo, e no céu, um sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris. Gerações se passaram. A humanidade se espalhou novamente. E Deus escolheu outro homem para uma nova aliança. Abrão, um homem idoso, vivendo em Ur dos Caldeus. Ele ouviu um chamado: saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Que fé! Deixar tudo para trás, a segurança, a família, para seguir uma voz em direção ao desconhecido. Ele e sua esposa Sarai, também idosa e estéril, iniciaram sua jornada. Deus mudou seus nomes para Abraão, pai de multidões, e Sara, princesa. E contra toda a lógica humana, a promessa se cumpriu. Isaque, o filho da promessa, nasceu. A linhagem que levaria a uma nação inteira começou com um ato de fé de um único homem. Essa nação, os hebreus, cresceu, mas o destino os levou ao Egito, onde a prosperidade se transformou em escravidão. 400 anos de trabalho forçado, de sofrimento sob o chicote dos faraós. Seus clamores subiram aos céus, e Deus ouviu. Ambe-Barrebro, salvo das águas do Nilo pela filha do próprio faraó, foi criado como um príncipe do Egito. Seu nome era Moisés. Após matar um egípcio para defender um escravo, ele fugiu para o deserto, tornando-se um simples pastor. Foi lá, no silêncio do deserto, diante de uma sarça que queimava mas não se consumia, que ele encontrou seu destino. A voz de Deus o chamou, ordenando que voltasse ao Egito e libertasse seu povo. Moisés, excitante e gago, sentindo-se incapaz, obedeceu. O confronto com o faraó foi épico. Deixe meu povo ir, dizia Moisés. A resposta era sempre um não endurecido. Então as pragas vieram, uma após a outra. A água se transformou em sangue. Rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, saraiva de fogo, gafanhotos, trebas espessas. Cada praga era um golpe direto contra os deuses egípcios, demonstrando o poder do único Deus verdadeiro. A praga final, a mais terrível, foi a morte de todos os primogênitos do Egito.
Somente as casas dos hebreus, marcadas com o sangue de um cordeiro, foram poupadas. Naquela noite, em meio ao luto do Egito, Faraó finalmente cedeu. O povo de Israel estava livre. A fuga foi desesperada. Uma multidão de homens, mulheres e crianças, seguindo uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas a liberdade recém-conquistada parecia prestes a terminar. O exército de Faraó, com suas carruagens, os perseguiu. Encurralados com o Mar Vermelho à frente e o inimigo atrás, o pânico se instalou. Foi então que o impossível aconteceu. Moisés ergueu seu cajado sobre as águas. Um vento forte soprou a noite toda e o mar se dividiu. 2 muralhas de água se ergueram, criando um caminho seco no meio do oceano. O povo caminhou em terra seca, entre as paredes líquidas, para o outro lado. Quando o último hebreu pisou em segurança, o exército egípcio estava no meio da passagem. Moisés estendeu a mão novamente, e as muralhas de água desabaram, engolindo as carruagens e os soldados de Faraó para sempre. Naquela praia, a canção de libertação ecoou. Eles eram verdadeiramente livres. A jornada os levou ao deserto ao pé do Monte Sinai. A montanha tremia, coberta por uma nuvem densa, raios e o som de uma trombeta. Deus desceu sobre o monte e ali entregou a Moisés sua lei. Os 10 mandamentos não eram apenas regras, mas os alicerces para uma nova sociedade, um guia para viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Era a constituição da nação recém-nascida. Após 40 anos no deserto, uma nova geração, forjada nas dificuldades e na dependência de Deus, estava pronta para entrar na terra prometida. Moisés, já idoso, passou a liderança para Josué. A primeira grande barreira era a cidade fortificada de Jericó. Suas muralhas pareciam impenetráveis. Mas a estratégia de batalha não seria com espadas ou arietes. As instruções de Deus eram estranhas. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes. E ao som das trombetas, todo o povo deveria gritar. Imagine a cena. Soldados e sacerdotes marchando em silêncio dia após dia, sob o olhar zombeteiro dos habitantes de Jericó. Um teste de obediência e fé no 7º dia. Após a 7ª volta, as trombetas soaram, um grito ensurdecedor subiu do exército de Israel. E então, as muralhas maciças de Jericó não explodiram. Elas simplesmente ruíram, desabando sobre si mesmas. O caminho para a conquista da terra estava aberto. A promessa feita a Abraão séculos antes estava se cumprindo. Com a terra conquistada e dividida entre as 12 tribos, uma nova era começou. Uma era sem um rei, sem um governo centralizado. A era dos juízes foi um período sombrio e cíclico. O povo se esquecia de Deus e se voltava para os ídolos das nações vizinhas. Como consequência, eram oprimidos por seus inimigos. Em seu desespero, clamavam a Deus por libertação. E Deus, em sua misericórdia, levantava um líder, um juiz, para libertá-los. Heróis improváveis como Débora, a profetisa que liderou um exército, Gideão, o homem medroso que derrotou um exército gigantesco com apenas 300 homens, e Sansão, o homem de força sobre-humana, cuja maior fraqueza era ele mesmo. Mas após cada libertação, a paz era temporária. Logo o ciclo se repetia. Era uma época definida por uma frase assustadora. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Um tempo de caos que preparava o cenário para a próxima grande fase na história de Israel. A chegada de um rei. Da criação perfeita à queda, do dilúvio que lavou o mundo à promessa feita a Abraão. Da escravidão no Egito à liberdade através de um mar dividido, da entrega da lei na montanha à conquista da terra prometida. E finalmente, a era turbulenta dos juízes. A era dos juízes foi um tempo de caos, mas também o berço da esperança, preparando o cenário para a chegada de um rei. Cada evento, cada personagem aponta para uma narrativa maior, uma história de redenção que ainda está se desenrolando. Eles pediram um rei e ganharam guerras. A história que começamos a contar no último vídeo nos deixou em um ponto crucial. Israel, agora uma monarquia, clamava por um líder visível. Mal sabiam eles que essa escolha os levaria por um caminho de glória inimaginável e dor profunda. De todos os reis que se levantaram, um nome ecoa mais forte através dos séculos: Davi, um jovem pastor, o menor de seus irmãos, escolhido por Deus, não pela aparência, mas pelo coração. E que coração! Vemos sua coragem inabalável quando, armado apenas com uma funda e uma fé gigante, ele enfrenta o terror dos filisteus, o gigante Golias. A pedra voa, o gigante cai, e uma nação inteira encontra seu herói. Davi não foi apenas um guerreiro, ele foi um poeta, um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Ele unificou as 12 tribos, conquistou Jerusalém e a transformou na capital eterna de seu povo. Seu reinado foi a Era de Ouro,
um tempo de vitórias e promessas. E a maior promessa de todas foi a de que sua linhagem real jamais terminaria. O reinado de Davi preparou o palco para seu filho Salomão. Se Davi foi o guerreiro, Salomão foi o sábio, o construtor. Ele herdou um reino próspero e em paz, e o elevou a um esplendor nunca antes visto. Sua sabedoria era lendária, atraindo rainhas e reis de terras distantes, mas sua maior obra, o projeto que definiria sua era, foi a construção do Templo de Jerusalém. Imagine um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Pedras lavradas, cedros do Líbano e por toda parte ouro puro cobrindo paredes, portas, o altar. No centro de tudo, no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, o símbolo da presença do próprio Deus na dedicação do templo. A glória de Deus encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Era o auge. Israel era poderoso, rico e, acima de tudo, tinha Deus habitando visivelmente no meio deles. Parecia que a promessa de uma nação abençoada havia finalmente se cumprido em sua totalidade. Mas a história humana é um ciclo trágico de bênçãos e rebeliões. A sabedoria de Salomão, infelizmente, não o protegeu de seu próprio coração. Em sua velhice, suas muitas esposas estrangeiras o desviaram, levando-o a adorar outros deuses. O mesmo homem que construiu a casa para o Deus único, ergueu altares para ídolos. Essa traição teve um preço terrível. Após sua morte, o reino se partiu em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. O que se seguiu foi uma longa e dolorosa espiral descendente. Reis bons e justos eram exceções raras em uma linhagem de líderes corruptos e idólatras. Profetas como Elias, Isaías e Jeremias foram levantados por Deus, vozes clamando no deserto, alertando sobre o julgamento iminente e chamando o povo ao arrependimento. Mas suas palavras foram, em grande parte, ignoradas. O reino do norte, Israel, foi o primeiro a cair, conquistado e disperso pelos assírios. A identidade de 10 das 12 tribos foi praticamente apagada da história. Judá, o reino do sul, sobreviveu por mais um tempo. Mas a decadência era inevitável. A idolatria havia contaminado o próprio templo. O dia que Jeremias tanto temeu finalmente chegou. O poderoso império da Babilônia, sob o comando do rei Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. A fome, a doença e o desespero tomaram conta da cidade. Finalmente, as muralhas foram rompidas. O que se seguiu foi uma catástrofe de proporções bíblicas. A cidade foi saqueada. O Templo de Salomão, a maravilha do mundo antigo, o símbolo da presença de Deus, foi incendiado e reduzido a cinzas e escombros. O ouro foi derretido, os tesouros levados. O povo, ou o que restou dele, foi acorrentado e levado para o exílio na Babilônia. Imagine a cena: a fumaça subindo da cidade santa, o som do choro, as correntes arrastando nos pés de um povo que perdeu tudo: sua terra, seu rei, seu templo. E o mais assustador de tudo, parecia que eles haviam perdido seu Deus. Onde estava a promessa feita a Abraão, a Davi? Tudo parecia ter virado pó. O exílio foi um tempo de profunda escuridão e questionamento. Como cantar as canções do Senhor em terra estrangeira? Mas mesmo na escuridão, uma semente de esperança foi plantada. Profetas como Ezequiel e Daniel mantiveram viva a promessa de um retorno, de uma restauração. E, surpreendentemente, a promessa se cumpriu. Décadas depois, um novo império, o persa, conquistou a Babilônia. E seu rei, Ciro, o Grande, emitiu um decreto que chocou o mundo. Os judeus estavam livres para voltar para casa e reconstruir seu templo. Um remanescente voltou a Jerusalém. A cidade estava em ruínas, mas eles, com grande esforço e sob a liderança de homens como Zorobabel, Esdras e Neemias, reconstruíram as muralhas e ergueram um segundo templo. Não era tão glorioso quanto o de Salomão, mas era um símbolo poderoso de recomeço, de que Deus não os havia abandonado. O povo renovou sua aliança com Deus, comprometendo-se a seguir suas leis. E então, após a voz do profeta Malaquias, algo estranho aconteceu. O céu se fechou. As profecias cessaram. Deus ficou em silêncio por 400 longos anos. Nenhum profeta, nenhuma palavra, nenhuma intervenção divina clara. O povo de Israel esperava, agarrava-se às escrituras antigas, estudava as profecias. Impérios subiram e caíram. Os persas deram lugar aos gregos de Alexandre, o Grande, que tentaram impor sua cultura. Depois vieram os romanos com suas legiões e sua lei de ferro. Israel era uma província ocupada, fervilhando de anseio por um libertador, pelo Messias prometido. A escuridão era densa, a espera, agonizante. O mundo prendia a respiração. E então, no meio da noite mais silenciosa, em um canto esquecido do Império Romano, em uma pequena cidade chamada Belém, uma luz rompeu a escuridão. Não era o clarão de um exército conquistador, mas o brilho suave de uma estrela sobre um estábulo. O silêncio de 400 anos foi quebrado, não por um trovão,
mas pelo choro de um bebê. Deus não enviou um general, um rei em um palácio. Ele enviou seu próprio filho, nascido de uma virgem, deitado em uma manjedoura, um coxo de animais. O Rei dos Reis, o Senhor do Universo, entrou em sua própria criação como o mais vulnerável dos seres humanos. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa chegada humilde foi anunciada não aos poderosos de Jerusalém, mas a pastores nos campos. Anjos encheram o céu noturno, cantando sobre paz na terra. Era o começo do fim da longa noite de Israel e do mundo. A esperança tinha um nome. Jesus. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade da qual ninguém esperava que viesse algo bom. Por 30 anos, viveu uma vida comum como carpinteiro. E então, o momento chegou. Batizado no Rio Jordão por João Batista, o céu se abriu e a voz de Deus Pai finalmente ecoou novamente, declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Aperte Dolly, o ministério de Jesus explodiu na cena de Israel com um poder e autoridade nunca vistos. Ele não era apenas um mestre. Suas palavras tinham o peso da própria verdade. Ele curava os doentes com um toque ou uma palavra. Cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam. Ele tinha poder sobre a própria natureza, acalmando tempestades com uma ordem. Ele andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes para alimentar milhares, expulsou demônios que atormentavam as pessoas, mas seus maiores milagres eram os de transformação de corações. Ele comia com os marginalizados, perdoava os pecadores e oferecia um tipo de amor radical que virava o mundo de cabeça para baixo. Ele ensinava sobre um reino que não era deste mundo, um reino de justiça, paz e amor, que começava dentro do coração de cada um. As multidões o seguiam, maravilhadas. Muitos acreditavam que ele era o Messias, o rei prometido que os libertaria dos romanos. Mas os líderes religiosos viam nele uma ameaça. Sua mensagem de graça minava o sistema deles, baseado em regras e poder. Sua popularidade era perigosa. A tensão crescia a cada dia, a cada meleiga, a cada samil. Jesus sabia para onde tudo estava caminhando. Ele não veio para uma coroa de ouro, mas para uma coroa de espinhos. Em sua última semana em Jerusalém, a cidade estava em um ponto de ebulição. Ele entrou montado em um jumento, cumprindo a profecia, aclamado como rei pela multidão. Mas poucos dias depois, essa mesma multidão gritaria por sua morte. Traído por um de seus próprios discípulos, preso à noite, julgado em um tribunal ilegal, Jesus foi entregue aos romanos para ser crucificado. Era o plano desde o início. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo levado ao matadouro. A cruz, o instrumento romano de tortura e morte, tornou-se o altar do sacrifício final. Ali, pregado entre dois ladrões, estava o Rei da Glória. O céu escureceu ao meio-dia. A terra tremeu. Os que zombavam dele agora batiam no peito, assustados. Não foi uma morte rápida. Foi agonizante, humilhante. Ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade. Toda a rebelião, toda a dor, toda a escuridão que começaram no jardim e passaram pelos reis idólatras, tudo culminou naquele momento. Com o último brado, ele entregou seu espírito. Está consumado. O véu do templo, aquele que separava os homens da presença santa de Deus, rasgou-se de cima a baixo. O caminho para Deus estava aberto. Seu corpo foi retirado da cruz, envolto em panos e colocado em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma pedra enorme foi rolada para selar a entrada. Soldados romanos, a força de elite do império, foram postados para guardar o local. Tudo estava calado. O movimento havia sido esmagado. O líder estava morto e sepultado. O silêncio voltou, mais pesado e opressor do que nunca. Os discípulos se esconderam, com o coração partido e cheios de medo. A esperança estava morta. O túmulo estava selado. A escuridão parecia ter vencido sua batalha final. A morte achou que tinha ganhado. A Bíblia conta uma única e grandiosa história, a história do amor incansável de Deus em busca de resgatar e restaurar a humanidade para que todos possam finalmente voltar para casa. Obrigado por assistir. Se esta jornada te inspirou, siga nosso canal para mais histórias que moldaram nosso mundo.